Brasil, no dia 6, no sábado. Marlene decepcionou a todos na sua primeira apresentação no Brasil. Fama, é reconhecimento, é aplausos e até mesmo, infelizmente, idolatria. Vamos assistir o vídeo do Pregando na Palavra e logo depois a Nair Nani. Marlene decepcionou a todos na sua primeira apresentação no Brasil. Pelas horas escuras da vida, Jesus está lá. Bom dia. Obrigado por assistir os meus vídeos. Hoje eu estou fazendo um react aqui de um canal que eu nem conhecia, mas descobri ele aqui na rede e aí estou fazendo um react. Para falar a verdade, Pastor Elton Bueno, né? Pastor Elton Bueno, que também, pelo que eu estou vendo, está fazendo um react de um outro canal. Então é react do react do react. Como eu não conhecia, então, Pastor Elton, um abraço para você. Espero que vocês dois não se zanguem por eu estar fazendo um react dos vossos vídeos. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast ainda não está rolando, não funcionou, mas a Rádio Web tá todo vapor. A Rádio Web eu toco flashback, o melhor do flashback dos anos 80, nananana, enfim. Mas toco um pouco da música cristã, que para mim, música cristã não é louvor. Para mim, louvor eu entendo que é aquilo que você faz, canta para Deus e não recebe palmas nem abraço. É como caridade. Sabe aquela coisa da caridade? Essa caridade de TikTok, de YouTube? Eu não vejo na Bíblia lugar nenhum onde Deus apoia esse tipo de caridade. Eu não vejo, mas alguém vê. Nada contra. Eu só não concordo. Então eu não faço. Ou será que um dia vou fazer? Vai saber, né? As águas passadas não move moinho aonde já passou, mas move moinhos novos. Mas bora lá, porque essa Nair Nani causou uma comoção aqui no Brasil, porque ela disse abertamente que não cobra para fazer show. Então, é lógico que ela foi convidada para vir num show em São Luís, aqui no Brasil, já que ela não cobra. Bora lá ouvir o que dizes aqui o pastor Elton e esse outro aqui que eu não faço ideia quem é. Meus queridos irmãos, que decepção. Olha Esse aí eu não faço ideia quem é, tá, gente? só o que está aparecendo aí na sua tela. Vocês acreditam que Nair Nani teve coragem de fazer um culto no lugar do show? Ela veio de Angola para São Luís participar das festividades, né? Dos 413 anos da cidade de São Luís do Maranhão. Meus amigos, e ela foi falar do amor de Deus. Foi falar do evangelho, falou do poder de Jesus, falou do poder da oração, convidou o povo para aceitar Jesus. Ou seja, ela teve coragem, meu irmão, de fazer um culto. Meu amigo, ninguém quer saber de culto mais não. O pessoal quer saber é de quebra-quebra. Aí no lugar do show, ela fez um culto. Vocês acreditam? O pessoal tá decepcionado na internet, viu? Foi o pior show que eu passei. Bom, essa cantora, por ela dizer abertamente que não cobra, então ela vai ser convidada. Eu acho que ela não vai aguentar de tanto convite, já que ela não cobra nada. Agora, será que só o que ela arrecada da gravadora, da venda dos discos, eu falei discos, isso aí nem existe mais, da venda das músicas, é o suficiente para que ela viva? Ela tem que viajar de avião para cima e para baixo para correr, para vir estar aqui no Brasil ou em qualquer um outro lugar. E tudo isso de graça. Parabéns. Só não sei como você vai viver, mas parabéns.
participei na minha vida. Agora eu vou mostrar para vocês já, aqui nesse programa, eu vou mostrar algo de espiritual que aconteceu bem no meio da participação dela. Mas antes, veja o que ela fez no lugar do show. Presta atenção. Vista bem, se produza, estude, trabalhe, mas nunca se esqueça de orar. Porque os demônios não respeitam beleza, status social, diploma. Quando eles querem tirar, eles tiram. Glória a Deus. Mas quando nós oramos, Deus se revela a nós. Deus se revela a nós. E assim, personalidade. Pois é, ela está corretamente correta. Ela falou perfeitamente bem. Você precisa de roupa e de roupas boas. Você precisa de estudar e estudar mesmo. Porque a maioria dos crentes antigos, eu não estou falando dos crentes modernos, tá? Os de 20 anos para cá, 25 anos para cá. Estou falando aqueles antigos, lá da minha época. Eles pregavam em púlpito contra estudo. Não estudo bíblico, eu estou falando estudo material, aquele que ensina vocês. Porque eles achavam que, olha, eu pretendo ser gerente de banco. Antigamente, nos anos 70, 60, era possível ser um gerente de banco, era possível ser um presidente de uma empresa grande, multinacional, você entrando nessa empresa de faxineiro. Antigamente era possível, porque a pessoa ia sendo promovida aos cargos ao pouco. Eu conheço pessoas que chegaram no banco, no Itaú e no Bradesco, que chegaram ali de office boy. E aos poucos foram subindo dentro da empresa, foram indo para trabalhar lá dentro, sei lá, enfim, serviço diverso lá dentro, depois foram para o caixa, depois foram subgerente e chegaram a gerente. Tudo isso aí sem concurso. Antigamente isso era possível. Só que a maioria dos crentes, eles ficam navegando nessa antiguidade aí, achando que agora é a mesma coisa. Eu conheço pessoas que chegaram a presidente de uma empresa e entrou nessa mesma empresa como faxineiro. Antigamente era possível isso, porque o camarada ia subindo aos postos, aos poucos, mas hoje não. Hoje tem concurso e o cara tem que participar, ele tem que estudar para chegar lá. Eu conheço pessoas que têm habilidade de engenheiro, porque ele tem o conhecimento daquela obra, mas nunca vai ser engenheiro porque não é formado e não tem diploma. O máximo que vão oferecer para ele é um curso técnico. Eu tenho amigos que chegaram ao patamar no banco, no Santander, chegaram em um cargo lá em cima no Santander, no Banespa, para ser mais exato. Mas quando o Banespa foi privatizado e virou Santander, demissão porque não tinha diploma, não tinha faculdade. Então, isso acabou. Não interessa que você seja crente ou descrente, ou sei lá, não interessa quem você seja. Ou você estuda, se prepara, ou você não vai chegar a lugar nenhum, a menos que a empresa seja tua. Aí você faz o que quiser na sua casa. Amados irmãos, o pessoal não gosta disso aí mais não, tá? Boa parte dos crentes gostam mesmo, é de entretenimento. Meu irmão, eu vi página de crente falando, mas ela não foi convidada para... Sim, meu amigo, eu não sei quem é você, mas parabéns pelas explicações. É verdade, os crentes não gostam de mais nada. Eles gostam de entretenimento, é verdade. Isso porque os crentes copiam
o tio Sam, copiam as coisas dos Estados Unidos. Eu fico invocado quando eu vejo algumas pessoas aqui no YouTube ou qualquer em outra plataforma repetindo frases tipo: isso é só no Brasil. Não é. Essa campanha da prosperidade não é coisa do Brasil. É coisa dos Estados Unidos, é criada por eles. Foi eles que inventaram isso daí. E o brasileiro abraçou. É só você ver a pregação de um cidadão chamado Malafaia, quando ele usava bigode, o que ele pregava. Mas depois ele percebeu que, se associando a alguns pastores americanos, algumas técnicas americanas, era negócio para ele, e ele se transformou em um pastor de negócio. Essa coisa não é do Brasil. O Brasil abraçou as coisas de outro país. O Brasil é um país, até o dia de hoje, sem personalidade. Abraça as coisas dos outros. Não cria, só copia. E se alguém falar para você que você não deve copiar, logo vira motivo de escândalo. Haja visto as roupas que nós, quando eu digo nós, eu estou falando os músicos usam aqui no Brasil. Eles usam chapéu de cowboy americano, roupa de cowboy americano, calça de cowboy americano, bota de cowboy americano, e a música que ele canta é country americano travestido de música brasileira. Ou seja, o cara não tem personalidade. Mas Deus, quem é Deus? Deus, ele disse assim: Israel, não se prostitua com costumes de outra... Israel, não se prostitua com costumes de outras nações. Mas quem é Israel hoje? Não é uma nação prostituída com costumes americanos? Não se prostitua com costumes de outra nação. Israel, ela quer saber, eu tenho até dúvida se Israel acredita em Deus. Mas isso é outro assunto. A cantar? Por que ela tá pregando? Meu irmão, veja como as pessoas não toleram mais ouvir a palavra de Deus. Boa parte da igreja do Brasil, eu falo sem medo de errar, já se acostumou com entretenimento. Sim, meu filho, haja visto as igrejas que proliferam aqui no Brasil. Universal é o pai e a mãe de toda essa loucura brasileira. A Universal, a Igreja Universal é o pai e a mãe de toda essa loucura. E sabe de uma coisa? Deus, em sonho, me mostrou isso lá no começo do Evangelho, quando Deus me chamou no Evangelho. Em 1986, ele me mostrou que essa Igreja Universal ia fazer isso aqui no Brasil. Mas teve alguém para me ouvir? Teve alguém que deu crédito às minhas pregações? Pois é, olha o resultado hoje. As igrejas, até igrejas como a Assembleia de Deus, estão deixando costumes da Assembleia de Deus para fazer cultos de libertação. Aonde é, em que planeta, Deus precisa de um culto especial para promover uma libertação de alguém? O culto em si já é uma libertação. Se você atender o chamado de Deus, deixar tudo e seguir a Deus, já é uma libertação. Não tem espírito contrário para acompanhar você, porque quando você recebe isso, quando você aceita o chamado de Deus, o diabo já perdeu. Mas não, tem que criar um culto especial para libertar você. Tem que criar um malabarismo, um envelope cheio de dinheiro para que você seja liberto. Isso não existe. Mas adaptaram essa coisa ao Evangelho. E você quer o quê? Eu vejo,
Tem uma passagem do filme O Todo-Poderoso que eu gosto muito dessa passagem. Eu sempre cito essa passagem. O Jim Carrey, né, que ele estava lá querendo ser Deus a todo custo, mas ele se enrolou todo, ficou todo confuso e ele quis fazer uma viagem para Nibiros. E ele foi numa autoestrada, se ajoelhou na frente de um caminhão. E o caminhão deu-lhe uma porrada, mas quando ele acordou, ele estava lá no céu. Aí ele pergunta assim: Deus, eu morri? Aí Deus fala assim para ele: você se ajoelhou na frente de um caminhão na autoestrada. Você queria o quê? Esse é o Evangelho. O Evangelho, aqui no Brasil, está ajoelhado numa autoestrada na frente de um trem-bala. E quer o quê? O povo não quer saber de igrejinhas de bairro. Você passa aí nas igrejinhas de bairro, tá lá o pregador se matando para ensinar aquelas pessoas. Alguns só estão a fim de dinheiro mesmo. Tá lá se matando para que a pessoa ouça a palavra de Deus, se converta e deixe os seus maus caminhos, deixe o erro. Mas não, as igrejas estão se convertendo aos maus caminhos, usando o mundo como cabide, usando você como cabo eleitoral. Você é cabo eleitoral do seu pastor, do seu bispo, do seu apóstolo, que vendem vocês a políticos por valores exorbitantes. Nós vimos nas eleições passadas aí que vocês foram vendidos para sanar dívida de igreja. O pastor falava bem de um certo candidato, não é porque era Deus, não porque Deus mandou, era porque se aquele candidato ganhasse a eleição, isentaria as igrejas das dívidas que o pastor criou. Só que esse maldito não vende as suas fazendas, ele não vende os seus aviões para pagar a dívida. Ele vende você. Ele vende você. Caia a ficha antes que o inferno caia sobre você. Na verdade, o inferno já caiu. Mas enquanto tem vida, você pode se salvar. Bem, já falei. Porque o próprio ambiente do culto já é projetado para criar esse sentimento de entretenimento. Tem igreja que vende pipoca na porta, aí a igreja lá com luz de LED. Se não me leva a mal, se a igreja só vendesse pipoca na porta, era uma delícia. É uma boa. Ajudaria lá um membro da igreja em dificuldade financeira a subir, venderia pipoca. O problema é que é o que eles vendem lá dentro. Vocês se lembram? A única vez que Cristo se revoltou foi na porta do templo. As pessoas não vendiam dentro da igreja, elas vendiam na porta do templo. Mas o problema é que aquela pessoa teria que adentrar o templo. É o que ela ia fazer lá no templo. Ela ia oferecer aquele animal que ela comprou como sacrifício a Deus. Ela não tinha ideia de onde veio aquele animal. Vocês se lembram que na Bíblia você não podia andar quilômetros com aquele animal para sacrifício. Você não podia. Os animais, as pessoas que levavam os animais para ser sacrificados teriam que morar perto do templo, porque Deus não queria um animal surrado, cansado, suado para sacrifício.
Então aqueles vendedores da porta do templo, eles não seguiam exatamente uma regra. Eles somente tinham animal. Somente tinham aqueles animais. Saía a procedência e ali eles iam sacrificar. Então o problema não é vender pipoca na porta da igreja. O problema é o que vai fazer lá dentro depois que você comeu aquela pipoca, aquela procedência. Olha, nós estamos no dia 12/9/2025. Nos começos dos anos 2000, eu conheci um irmão Carlos, e curiosamente ele era de São Carlos, mas o nome também era Carlos. E ele já era um senhor com a minha idade hoje, provavelmente, e ele se aposentou e foi viajar o mundo. Ele fez um tour pelo mundo, pela Europa, Estados Unidos, Canadá, enfim, ele fez um tour. E ele disse para mim: irmão Jorge, a igreja que nós somos membro não tem lá nos Estados Unidos, é muito pouca. Então eu, para não ficar sem congregar, eu visitei algumas igrejas batistas, algumas igrejas presbiterianas, porque eu não queria ficar sem congregar. E ele disse: eu fui conversar com o pastor, e o pastor daquela igreja, né, eu fiquei de bobeira, porque na igreja batista onde eu fui e na presbiteriana onde eu fui, existia lugar para fumante. Dentro da igreja tinha um espaço para fumantes. Será que tinha um botequinho também para quem tomava um querosene? E ele disse que ele foi conversar com o pastor e chegou lá, o pastor estava fumando um charuto cubano, aquele que a gente chama de corintiano, desse tamanho. O pastor estava na boca ali. E ele falou que nem sabia o que dizer. Porque aqui no Brasil não se fazia isso nem de brincadeira. Mas lá na terra do tio Sam, tudo é possível ao que crê. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso é porque lá na terra do tio Sam, o evangelho já está banalizado, eles já banalizaram, eles já acabaram com o evangelho já é atrelado ao Estado e os crentes são usados como massa de manobra. E por que não seria aqui no Brasil? Por quê? Conta pra mim. Já que esse país é um país prostituído com costumes americanos. Quando eu tinha 10 anos, eu ouvia muito pouco falar de racismo, já que o meu pai era branco e a minha mãe era negra. E pelas idades deles, eles estavam muito mais perto da escravidão por causa da idade. A minha mãe nasceu lá em 30 e alguma coisa, fazia só 40 anos que havia acabado a escravidão. Mas ela casou com uma pessoa branca. Hoje, que a escravidão está muito mais longe, já faz 100 e poucos anos, as pessoas estão muito mais racistas do que antes, quando a escravidão acabou. E por que isso? Porque o Brasil é um país prostituído com costumes dos outros, se prostituiu. O evangelho hoje é um evangelho prostituído. Porque importaram todas as coisas lá da terra do tio Sam que não presta, mas serve para prender. O importante é prender o cidadão. O evangelho, ele veio para libertar, para você não ser preso a coisa nenhuma, não ser principalmente a dogmas. O evangelho te libertou. Mas enfim,
O evangelho de hoje, ele prende você na sua instituição, te manipula e você sai de uma prisão chamada pecado e entra numa prisão chamada instituição religiosa, onde lá eles direcionam a sua vida. Mas quando um líder ali cometer algum tipo de adultério, algum tipo de pecado, logo eles vão citar o Davi. Davi pecou e Deus perdoou. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. E quer saber? Eu não queria falar nada disso, eu nem sei por que tudo isso saiu. Fiquem com Deus. Se é que tudo isso aí, inclusive eu, sou de Deus.